retornando aqui do WTC em São Paulo para a conferência e Expo HDI 2018. Eu estou aqui ao lado do Carlos, ele é do Oscar Sarques, que é do Banco do Nordeste. Tudo bom, Oscar? Tudo bem. Perdão, é tanta gente, essa novidade de 5 Rapaz, telas. tem muita gente aqui. Tem muita gente e é uma novidade essa brincadeira que a HDI faz, que é de ter 5 telas. É um desafio. Já tinha trabalhado nessa modalidade? Aqui mesmo. Aqui. Rapaz, olha que situação. Na vez anterior, eu falando sobre custo, otimização de custo, do lado me colocaram 2 pessoas fazendo performance com bonecos, soltando piada. Eu falando de coisa séria do lado, o cara rindo, olhando para outra tela. Para você não se desconcentrar, meu irmão. Me disseram que a grande dificuldade não está nem com quem assiste as palestras, mas sim quem palestra, que é o caso, o seu caso, né, Oscar? Isso aí. Mas seja bem-vindo, prazer aqui pela HDI TV. Pessoal. E você falou sobre Lean aqui, né, que foi o seu grande desafio. Quantos anos, primeiro, de experiência em TI? Eu tenho 30 anos, né? Assim, no cargo que eu ocupo hoje, né, eu trabalho no Banco do Nordeste, eu sou gerente de suporte técnico, eu tenho 12 anos. Na indústria, em torno de 30 anos, trabalhando com desenvolvimento, prestação de serviços de tecnologia, até venda. Né, eu já trabalhei. E você falou lá na plenária 2, né, no Totem 2, você falou sobre Lean. Isso. E você falou muito sobre os pilares. Quais são esses pilares, Rapaz, Oscar? Desde sempre, respeito às pessoas, né, e um processo de melhoria contínua. Não do ponto de vista, as pessoas estão acostumadas a entender melhoria do ponto de vista da inovação, que é uma perspectiva bem ocidental, bem nossa. Né? Você sempre só consegue resolver as coisas por ruptura. Né? O oriental não. O oriental ele acha que ele precisa entender o que ele está fazendo no dia a dia, o padrão que ele está utilizando, se está usando legal, se esse padrão está sendo bem feito, está sendo bem seguido e se precisa melhorar esse padrão nas atividades menores possíveis. Então isso para ele significa melhoria contínua. Você falou padrão. Hoje, como que você enxerga o Brasil nesse padrão? Como é que quais os principais de práticas de serviço? Né? Isso. Cara, assim, a indústria, pra você ter uma ideia, desde que entrei como gestor no Banco do Nordeste de operação, a gente já trabalhava com ITIL. Isso era uma coisa mais ou menos disseminada. A própria estrutura organizacional, ela foi criada no sentido de refletir os processos do ITIL. Então, por exemplo, eu tinha lá uma célula de incidente, eu tinha lá uma célula de problema e assim por diante. À medida que o tempo passou, a gente acabou desenvolvendo, a gente fez 3 contratos de prestação de serviço. O primeiro foi um desastre. Isso mais uma orientação do TCU para a empresa pública. Você tem que agora cobrar, mas cobrar pela execução do serviço só pode pagar pelo que efetivamente for feito. Então eu tenho que medir muito bem. Eu tenho que saber exatamente muito bem o que está sendo feito. E punir a empresa, eventualmente, se ela não fizer o que está sendo requerido. Pois bem, 3 contratos para a gente melhorar. Foi um processo de evolução contínua. Não foi uma primeira resolução. Eu vou implantar o IT, um ou outro processo que eu resolvo, não. Hoje em dia a gente está bem, está legal, está com boas práticas, tem empresas prestando um nível satisfatório de serviço, mas a gente precisa estar melhorando o tempo todo. Precisa melhorar. Na realidade, respondendo a tua pergunta, o Brasil está bem, tem gente boa trabalhando em prestação de serviço, nós estamos bem padronizados, a gente usa muito ITIL. Do ponto de vista de governança, está aí o COBIT-5 chegando para cobrar da gente um pouco melhor, de mais performance. Mas aí olhando o oriental lá, né, ele diz assim, cara, não está suficiente não. Vamos melhorar. Legal, bacana. E como é que o Lean pode aumentar, por exemplo, a produtividade dentro das empresas ou acelerar o tempo de processamento? Enfim, tudo que você acabou tratando. No final das contas, né, existem uma série de ferramentas, né, ferramentas que são usadas no dia a dia. A gente aqui trabalhou basicamente. Eu não estou eliminando a necessidade de a gente estar trabalhando com indicadores, ferramentas, automação, esse tipo de coisa que é importante, que é inclusive cultura nossa, ocidental. Né? Mas assim, a gente precisa orientar o trabalho para a rotina, como eu acabei de falar. Em que sentido? Por exemplo, verificar onde é que a gente precisa realizar valor para a empresa. Onde é que é importante a gente estar atendendo bem. Não é em todo canto, não. Só para você ter uma ideia, a gente acha, a gente TI, né? Acha que está por dentro. A gente é dono de tudo, a gente controla tudo, seja o servidor, seja o coração, storage. Se a gente parar, tudo para. Para tudo. Aí a gente não dá valor.
para o negócio. A gente não cria valor para o negócio. Quem cria valor para o negócio é o pobre coitado lá, do nosso usuário, aquele que a gente vive esculhambando, mas é que bota dinheiro na conta da gente. Que é ele que faz operar aquilo que vocês tomam conta. Então, o Lean ajuda a gente a chegar perto dele. A entender como é que ele trabalha, quais são as deficiências, quando eu entrego o serviço para ele funcionar, para ele desempenhar, o que eu estou falhando. Mas aí você falou uma verdade, nada melhor do que se aproximar para poder entender os reais desafios. O japonês chama de Gemba. Né? Que é o que você também falou bastante na palestra. Que é o local onde isso acontece. No meu caso, por exemplo, é na agência do banco. É lá onde as coisas acontecem, é lá onde eu tenho que estar. Né? Vendo o que está acontecendo e onde eu posso melhorar. Tá certo? Outras ferramentas. À medida que eu descubro, por exemplo, que o meu padrão não está legal, de realização da tarefa do dia a dia, o que vai acontecer? Eu preciso ter algum tipo de técnica para resolver, para melhorar. Aí eu vou atrás de quê? Resolução de problema. Que é uma coisa que está mais ou menos na cultura da gente de operação de serviço. Né? Mas eu preciso otimizar esse processo, criar ciclos curtos de análise, resultados contínuos, melhoria contínua em cima dessa análise, eliminação de desperdício, trabalhar só em cima do que realmente acrescenta valor para o meu cliente. Essas são duas das ferramentas, dentre outras, que são utilizadas. Fantástico. Agora, para a gente terminar aqui, quais os típicos desafios que a TI tem endereçados para o Lean? Primeiramente, né, na realidade, assim, a estruturação de contratos para prestação de serviços, dentro desse princípio, exige um dinamismo maior. Esse contrato ele não pode ser muito forjado à base de punições, de glosas, de indicadores muito rígidos. A gente precisa entender que precisa haver negociação entre quem presta e quem recebe o serviço. Porque esse dinamismo é que vai possibilitar que as pessoas trabalhem melhor, que elas verifiquem de maneira mais adequada o que estão fazendo e ajustem os processos sem que precisem ser punidas. Por quê? Porque o fato de existir um contrato é uma garantia, é importante, mas a indústria precisa entender que tem que haver termos dentro desse contrato que deem esse dinamismo, que possibilitem esse dinamismo. Eu acho que esse é o principal desafio nosso, sabe? E não vamos entrar nessa loucura de tentar automatizar tudo, não. Gente, automatizar é caro. E se a gente tratar de 0 a 10, quanto que você fala que tem que estar automatizado? Eu acho que tem que automatizar. Sabe por que a gente tem que automatizar? O que é repetitivo e o que está, do ponto de vista, de facilitar a participação do nosso cliente. Produtividade. Na realidade, interfere na produtividade. Mas o que vai influir na produtividade também é o fato de que o que ele está realizando eu possa propiciar, eu possa facilitar. Isso melhora. Não é só o fato dele abrir um chamado mais rápido que vai melhorar a produtividade dele, não. Desde que eu saiba operar bem aquele chamado, aí nós vamos de novo às mesmas técnicas de resolução de problema, de incidente. E aí, evidentemente, eu posso passar a utilizar ferramentas, por exemplo, em cima de analytics, big data, esse tipo de coisa. Aí está aí o Watson da IBM atuando nesse sentido. Ora, vejamos, você acha que uma empresa pequena, média, que precisa atuar bem nessa indústria de serviço, entregando serviço para o cliente dela, tem à disposição todas essas inovações? Não, mas ela tem dentro de casa uma série de possibilidades de arrumação, que estão baseadas nesses princípios de organização e que podem resolver em muito a produtividade dela. Quero agradecer, Oscar, pela tua participação. Muito obrigado. Não só pela palestra, mas também por nos conceder esses minutos. Eu sei que você saiu cansado ali, pouca voz, deu 1 hora, certo? Ali, mais ou menos? 50 minutos. Fui o único. Você foi o último a sair. Foi o único. Nós estamos aqui com o Oscar Saques, do Banco do Nordeste. Lembrando vocês que daqui a pouco a gente entra ao vivo de novo, porque a Sandrina Gruba, da Conta Azul, ela está, se eu não me engano, ela está aqui na plenária 4. Daqui a pouquinho ela vai sentar nesse sofá para a gente transmitir também ao vivo e fazer algumas perguntas. Oscar, obrigado. Valeu. A gente volta já já.